Agora vamos ao exercício 2.15. No manômetro da figura são indicados os níveis dos fluidos manométricos antes e depois de ele ser ligado ao reservatório A. Pede-se a leitura do manômetro em metros de coluna de água, a densidade do ar do reservatório A em quilogramas por metro cúbico, se a temperatura dele é de 20 graus Celsius, e esse aqui é o bendito R do ar, gente. Foi nos dado o peso específico do fluido 1, que provavelmente é água, 2, um óleo e o mercúrio. Bom, então nós temos que achar a leitura do manômetro em A. E a leitura do manômetro, meus caros, aqui, ela vai se referir à pressão medida do gás A em relação ao meio externo. Aqui é meio complicado o desenho, pois passa uma falsa impressão, mas nós temos que verificar a pressão em A, em metros de coluna de água. Essa pressão em A, ela está exercendo uma pressão junto com este fluido, que, veja, está em equilíbrio do outro lado com outro fluido, a pressão atmosférica. E houve um desnível, né? Essa situação se encontra em desnível. Então a leitura do manômetro antes e depois, ela tem suas diferenças, pois o reservatório sofreu uma variação de altura, como a gente está acostumado. Bom, para resolver a leitura do manômetro, nós temos que aplicar a equação manométrica, colocando essas diferenças de alturas na nossa análise. Então nós vamos começar com a pressão em A, a pressão do ar em A, mais duas alturas, dois ΔH de diferença aqui nesse nível do γ 2. Todos devem estar percebendo aqui a diferença, ó. Então, deixa eu me dar um zoom. Agora ficou mais tranquilo para ver, ó. Temos aqui o ΔH, né, na parte inferior e aqui em cima também. Então são dois ΔHs de desnível. Veja que do lado direito não tem fluido. Perfeito? Então, γ 2 ΔH. No momento em que então nós vamos percorrer agora para baixo do óleo, nós vamos conseguir descer, né, daqui, desse nível do óleo inferior até essa marca e adentrar num fluido de 300 ml, que seria o fluido 1. Então, mais γ1 vezes H. Aí nós vamos percorrer caminhos de alturas idênticas, subir agora o fluido 2 com 300 milímetros, então o fluido 2 vezes H negativo. Nós vamos percorrer agora todo esse trajeto que já vimos ser equivalente do outro lado, cancelaria-se, e chegamos à pressão atmosférica, tudo isso igual a zero, portanto. Essa seria a análise do fluido. E a partir de agora, vamos verificar, né? O que nós temos? ΔH não foi dado. O Hzinho foi dado e os fluidos 1 e 2 foram especificados seus pesos específicos. Então nós caímos naquele detalhe de novo da variação do volume. Do exercício anterior, que é muito semelhante ao que nós fizemos, o 2.13, nós podemos carregar as informações de que, vamos dar um zoom de novo. No momento em que este fluido desce uma quantidade X, ΔH, aqui o nível tem que descer também um valor, mas esse valor é X, não é ΔH, pois o diâmetro muda. Ao mesmo tempo, esse fluido aqui desse lado direito, a água, tem que subir um certo X para que esse nível aqui suba. Perfeito? Preenchendo esse vazio que estava antes no nível anterior. Conclusão, o X é 150 milímetros. E nós vamos traçar agora a igualdade de volumes, fazendo com que esse ΔH tenha alguma relação. Então, a variação de volume no recipiente maior, π Dzão ao quadrado sobre 4 vezes ΔH, tem que ser igual à variação de volume π Dzinho ao quadrado sobre 4 vezes o X, onde X, ou melhor, né, onde 2x
vale o Hzinho que nós temos lá de 300 milímetros. Essas duas informações então vão fechar um sistema. Eu consigo achar o X, que acho o ΔH e finalizo o problema. Vamos então à sequência. Nosso X, portanto, é 150 milímetros. Portanto, efetuando os devidos cancelamentos, π sobre 4, nós temos que achar o ΔH. Vamos pegar o Dzinho, que é 4 milímetros, dividir por 40, elevando ao quadrado e multiplicando pelo valor de x, 150, 1,5 milímetros. Essa é a altura que oscilou lá no ΔH. Agora a gente pode jogar tudo na pressão A para determinar seu valor. Então, vamos lá. Gama 2, 8 10 a terceira. Vezes 2, vezes 1,5, 10 a menos 3. Mais gama 1, que é 10 a quarta, vezes o Hzinho, que é 0,3, menos o gama 2, que é o próprio óleo, 8 10 a terceira, vezes 0,3 também, tudo isso igual a zero. Bom, feito isso, vamos aqui dar uma simplificada rápida. A gente tem, portanto, 8 vezes 2 vezes 1,5, mais 10, 0,3, 10 a quarta, menos 8 10 a terceira vezes 0,3. Todo esse valor tem que ser passado para o outro lado. A pressão em A deu 624 Pascal, negativo inclusive. Isso não é para surpreendermos, por quê? Veja que o desnível que ocorre, ele está subindo, indo de encontro ao gás A, indicando que a pressão atmosférica é mais forte que o gás A. Logo, a pressão efetiva tem que dar negativa mesmo. Como nós queremos em metros de coluna de água, nós vamos padronizar isso com uma pressão hidrostática de uma coluna de água fictícia. O 624 vai ser igual a 10 a quarta vezes H, portanto, o nosso H dá 0,0624 metros, portanto, a pressão A efetiva é menos 0,0624 MCA. Essa seria a resposta, que confere com o gabarito 0,0624. Esse foi o item A, um item que eu creio seja o mais fácil depois de passado tantas questões, não? Agora ele quer a densidade do ar no reservatório A, se a temperatura dele é 20 graus Celsius. Então, nós temos a pressão em A. Nós temos o valor da temperatura. Falta-nos apenas determinar, digamos que, o volume. Mas não é necessário, por quê? Na hora que você pega o gás PV igual a nRT, vocês vão notar que a própria densidade ela já inclui os parâmetros de volume. Então, pressão sobre volume, número de mols, massa sobre massa molar, RT. E aí, nós podemos descrever assim, ó, P massa molar, M sobre V, RT. Isso daqui é a massa específica. E Rão sobre massa molar vai dar o R que Brunetti tanto coloca aí, que é o R do ar. Então, essa simplificação matemática que eu estou criando, na verdade é uma recordação do primeiro capítulo, onde nós tínhamos essa fórmula já pronta. Então veja, o ρ vai sair com a pressão efetiva, perdão, absoluta, cuidado, hein? Aqui eu tenho que somar as devidas pressões atmosféricas, que para este caso é 700 milímetros de mercúrio. Por isso ele dá o peso específico do mercúrio. Nós vamos ter que adaptar isso então antes de fazer o cálculo. A pressão atmosférica, ela está sendo dada em termos de altura de coluna de mercúrio, 700 milímetros. Então, isso daqui em Pascal seria 136 10 a terceira vezes 0,7, 95.200 Pascal. Como nós temos a pressão efetiva já em Pascal aqui atrás, a pressão do A absoluta
será a pressão de menos 624 mais 95.200. Então vamos pegar isso aqui, menos 624. A pressão do ar absoluta vai dar 94.576 Pascal. E essa é a unidade que temos que usar nessa fórmula aqui deduzida. Então, ρ vai ser igual a essa pressão, dividido pelo R que ele deu, 287, e dividido pela temperatura, 273 mais 20 graus Celsius, o que nos dá 1,12, aproximadamente, quilogramas por metro cúbico. Essa seria, então, a massa específica do ar nessas condições. E isso nos dá gabarito como forma aqui. Espero que tenha ficado claro essa história a respeito da variação do volume. Ainda temos um último exercício para a fixação desse conceito.